Olá, meninos, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa aula 2, continuação do projeto Poder da Mente. E antes de começar, eu queria dizer a vocês que essa aula 2 é uma junção dos conhecimentos que eu tenho em biologia com os conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida, por muitos artigos científicos que eu li, de tudo que eu estudei sobre a psicologia e também da psiquiatria, sobre medicamentos, que a gente vai falar nas próximas aulas. Então vamos começar. Bom, na nossa primeira aula nós falamos sobre sistema nervoso central, que significa o quê? É o nosso encéfalo mais a medula espinhal. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, nós temos dois tipos. Nós temos o voluntário, que são movimentos que nós queremos fazer, que a gente tem vontade de fazer, e nós temos também o sistema nervoso periférico autônomo, que são movimentos que têm, já está no nome, autonomia, que nós não temos uma vontade para fazer. São, por exemplo, batimentos cardíacos, respiração, esse tipo de musculatura, né, de movimento da musculatura, são movimentos autônomos que nós não pensamos para fazer. Então, são duas coisas diferentes. Sistema nervoso periférico voluntário, nós dividimos em dois tipos de nervos. Aqui eu coloquei na imagem para vocês, a primeira que eu coloquei foi a de um bebê fazendo uma cara de susto, né? Uma expressão de assustado, e percebam que aqui ele está mexendo os músculos da face. Aqui na segunda imagem nós também temos uma pessoa franzindo a testa, né? Mexendo os músculos da face, e toda vez que tiver mexendo a musculatura da face, da região somente da nossa cabeça, esses movimentos têm a ver com os nervos cranianos. Então, nervos cranianos estão relacionados com movimentos da face, com expressões faciais, ou até mesmo mexer a cabeça para os dois lados. Agora, se eu estiver falando de movimentos do pescoço para baixo, como por exemplo aqui na imagem, se uma pessoa levantar a mão ou levantar a perna, né, os pés, a gente está falando de movimentos do pescoço para baixo. Então aí já vai ter a ver com outro tipo de nervo, que são os nervos raquidianos. Então nós temos dois tipos de inervação, vamos dizer assim, do sistema nervoso periférico voluntário. Quando a gente se tratar de movimentos faciais, de musculatura da face, tem a ver com nervos cranianos. Se for uma musculatura, um movimento voluntário que está acontecendo do pescoço para baixo, aí já vai ter a ver com nervos raquidianos. Então, são dois tipos diferentes. Aqui a gente já entra no sistema nervoso periférico autônomo. Como eu falei para vocês, autônomo tem a ver com autonomia. São coisas que o nosso corpo faz, que os nossos órgãos, alguns fazem, né, com autonomia, que não precisa de um controle nosso para poder ser realizado. Então aqui eu coloquei alguns locais do nosso corpo e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, antes da gente começar os exemplos, eu preciso falar para vocês sobre dois neurotransmissores. São substâncias que o nosso corpo produz que têm funções diferentes. Então, o primeiro aqui que está em vermelho, eu coloquei em vermelho para destacar, que é a adrenalina. Pessoal, a adrenalina é um neurotransmissor, é uma substância que tem a ver com ações no nosso corpo. Depois que eu explicar, vocês vão entender melhor. A adrenalina é um neurotransmissor, muitos livros falam que é um hormônio, né? Que é o hormônio da luta ou fuga. Então, em situações de estresse, de nervosismo, em situações de luta ou fuga, é esse hormônio que vai estar agindo no nosso corpo. Em contrapartida, nós temos o hormônio ou neurotransmissor acetilcolina, que já vai ter o efeito oposto. Ele vai ser liberado, vai ser produzido em situações que a gente está relaxado, está em situação de relaxamento. Só que toma um pouquinho de cuidado com isso.
Muita gente pensa que quando a gente fala da adrenalina, eles já associam com contração de algum órgão. Na verdade, depende da situação. Então, aqui a gente vai estudar como é que funciona. Pessoal, a adrenalina tem a ver com o sistema nervoso autônomo simpático. Já a acetilcolina tem a ver com o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, como que isso funciona? Primeiro a gente vai falar do coração, da frequência cardíaca. Pessoal, em situações de nervosismo, de estresse, né? Em alguma situação que exige aí luta ou fuga, nossa, o coração ele vai começar a bater mais rápido. Então, quando o coração acelera, quem é que está agindo? É o sistema nervoso simpático. E qual é o neurotransmissor? Vai ser a adrenalina, em situações de luta ou fuga. Agora, em situações que nós estamos relaxados, nós estamos tranquilos, o coração ele vai bater um pouco mais devagar. Então, quando o coração está batendo mais devagar, a frequência cardíaca ela está um pouco mais fraca, isso aí tem a ver com o sistema nervoso parasimpático e o nome do neurotransmissor vai ser acetilcolina. Antes da gente passar para o próximo exemplo, eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive na faculdade, numa aula de fisiologia humana. O meu professor, né, na época, ele pediu para que a gente fizesse um experimento, né, em grupo, foi um trabalho coletivo, em que uma pessoa do grupo ele tinha que pegar uma rã, né, e abrir o corpo dessa rã, e aí a gente iria trabalhar com o coração desse animal. E aí o professor ele disponibilizou para a gente 2 tipos de substâncias, que até então a gente não sabia quais eram. Então a primeira, a substância A, estava num potinho e a substância B estava em outro. Então nós fizemos um experimento que foi assim. Primeiro, eu fui a primeira a fazer o teste, o coração da rã estava lá e aí batendo normalmente, e aí eu peguei a substância A, que ninguém sabia qual era o nome. E aí eu fui aplicando umas gotinhas nesse coração, e aí o coração começou a acelerar, o batimento cardíaco desse animal começou a acelerar. E aí a gente já associou. Bom, se o coração está batendo mais rápido, qual é o neurotransmissor que é essa substância A? Só pode ser a adrenalina, que está estimulando o sistema nervoso simpático. E aí o coração começou a bater muito rápido, aí os meus colegas falavam, Ingrid, você vai estragar o experimento, você vai matar o bicho. Eu falei, calma, gente, calma que eu vou pegar a substância B. E aí eu peguei o potinho B e comecei a jogar as gotinhas no coração. O que aconteceu? O coração começou a bater mais devagar. E aí eu fui jogando as gotinhas, eu fui me empolgando, né? Fui jogando, e aí os meus colegas, Ingrid, cuidado que o coração vai parar de bater. E aí eu falei, calma, gente, só jogar um pouquinho da substância A de novo. E aí eu fui brincando ali, né? Entre aspas, a gente foi estudando de uma forma descontraída. Então, esse experimento mostrou que a substância A era adrenalina e a B acetilcolina, né? Então, o segundo exemplo, né, saindo do coração, passando para o segundo exemplo, nós temos a pupila, né, dos nossos olhos. Aqui do lado eu coloquei a figura do gatinho do Shrek, né, para a gente relacionar. Pessoal, quando a situação é de estresse, quando a pessoa está passando por uma situação complicada, né, de muito estresse, de muito nervosismo, o que acontece com a pupila da pessoa? Ela dilata. Então a pupila ela fica grande. Olha aqui na imagem do lado, o gatinho, olha a pupila dele em preto aqui, olha o tamanho da pupila, né? Talvez não seja uma situação de nervosismo, mas pode ser uma situação, vou dar um exemplo, de uma pessoa que está gostando da outra, tá apaixonada, né? A professora tem como descobrir?
Depende, depois de um tempo você pode descobrir, mas uma dica, na biologia, você olha para a pupila da pessoa e vê o tamanho. Se a pupila tiver um pouco mais dilatada, você pode ter aí uma pista. Mas brincadeiras à parte, a pupila, quando a adrenalina está agindo, ela fica grande, ela fica dilatada. E ao contrário disso, ela contrai. Em situação normal de relaxamento, ela vai contrair. A próxima estrutura aqui que a gente tem é a bexiga. Em situação de nervosismo, gente, a bexiga relaxa. Vocês já ouviram aquela expressão assim: ah, a pessoa ficou com tanto medo que mijou nas calças? Já ouviram essa expressão? Ah, professor, é feio falar assim. Urinou, então, fica mais bonito, né? Mas enfim, nessa situação de nervosismo, de estresse, a bexiga, como é a adrenalina que está agindo, ela vai relaxar. Ao contrário disso, a acetilcolina, a pessoa está numa situação de relaxamento, então ela vai contrair. Tanto que quando a pessoa ela está no banheiro, vai urinar, ela precisa estar relaxada, concorda? Para ela poder conseguir urinar, para a bexiga conseguir contrair e expelir a urina. Então, em situação de relaxamento, que é a acetilcolina que vai agir, a bexiga dela vai contrair e a pessoa vai conseguir urinar normalmente. Agora, em situação de estresse, a bexiga já fica relaxada, tá bom? Próximo órgão que a gente tem aqui, na verdade, um próximo processo é a digestão. Quando você se alimenta, não sei se vocês já perceberam, claro, todo mundo já deve ter percebido, quando a pessoa come, ela fica com sono, fica com preguiça. Por quê? Porque o hormônio que vai estar atuando nesse momento da digestão é a acetilcolina. Então, a digestão da pessoa, ela funciona quando ela está num estado de relaxamento. Então, por isso que está aqui, ó, a acetilcolina vai estimular a digestão. Percebam que a pessoa pode pensar o contrário, né? Ah, a adrenalina vai acelerar a digestão. Não, na verdade é o contrário. A digestão ela só vai acontecer em situação de relaxamento, quando a pessoa está tranquila, aí ela fica mais relaxada, dá sono. Isso aí é a acetilcolina agindo. Em situações de estresse, de nervosismo, quem age é a adrenalina, certo? E aí a digestão ela vai ficar inibida. Próximo exemplo é a frequência respiratória, que está ligada também ao coração, né? Os dois sistemas aí eles agem juntos. Então, quando a frequência cardíaca aumentar, a respiração também vai aumentar, eles agem juntos. Então, a adrenalina acelera a frequência cardíaca e respiratória também, e a acetilcolina vai desacelerar. Tudo bem?